A gente achou o novo camisa 8 da seleção, um meio-campista com uma saída limpa, que recebe a bola sob pressão muito bem e faz parecer fácil esse tipo de jogada, que tem um giro no corpo e um passe vertical muito preciso, capaz de desmontar as linhas de defesa. Tem uma leitura de jogo apuradíssima, sabe o momento certo de acelerar e o momento certo de segurar o jogo, tem um ótimo controle de cadência da partida. Um jogador com inteligência tática acima da média, parece ter nascido com GPS dentro da cabeça, que consegue receber entre os volantes, se projeta entre os zagueiros, sempre oferecendo opção de passe, e mesmo quando ele tá cercado, não entra em pânico, não rifa a bola, não erra um passe. Ele tem a serenidade de um veterano só com 21 anos de idade, um herdeiro da escola Xavi e Iniesta, o 8 puro, clássico e moderno ao mesmo tempo, o encaixe perfeito pra gente colocar entre o Casemiro e o Coutinho, e ser a engrenagem perfeita pra gente ganhar o Hexa em 2018. Parece até meio exagerado tudo isso que eu falei, né? Mas era exatamente assim que o Arthur era pintado quando o Grêmio ganhou a Libertadores em 2017. E ele foi tão brilhante que o Barcelona contratou ele na hora, e não só isso, mas como o próprio Xavi e o Messi elogiaram ele, falando ser a principal contratação do clube. Só que ele chegou no Barcelona e rodou e não aconteceu nada. O Arthur pode ser considerado um dos maiores flops da história do meio de campo brasileiro. E o que exatamente aconteceu com ele? Como que isso aconteceu? Como que ele foi um dos principais talentos, um dos principais nomes de contratação do Barcelona para um cara que simplesmente desapareceu do futebol? O início do Arthur no Barcelona foi tão promissor quanto se esperava dele. Logo na estreia que ele teve na Champions League, ele já deixou uma impressão marcante, sendo o maestro daquela partida. Ele ditou o ritmo do meio de campo, ele girava com tranquilidade, conseguia escapar da marcação dos Spurs sem nenhuma dificuldade, fazendo com que as comparações com o Xavi surgissem ali imediatamente. E não eram tão exageradas, porque o próprio Xavi declarou publicamente que o Arthur era a peça que o Barcelona precisava para recuperar o seu estilo tradicional, isso com menos de 3 meses no clube. E na temporada 18-19 o desempenho dele foi muito sólido, ele jogou ao todo 44 partidas, sendo 34 como titular. E quando ele estava em campo, o time funcionava com mais calma, tinha posse, tinha controle. E o Messi chegou a dizer que o Arthur era o jogador que mais se parecia com Xavi, além de ser a melhor contratação do Barça naquela janela. O índice de acerto de passes dele estava girando em torno de 92%, ele raramente errava alguma jogada, era um jogador sóbrio, técnico e que fazia o simples com muita eficiência. Parecia ser exatamente essa nova engrenagem perfeita para o modelo que o Barcelona tanto prezava e também para a seleção brasileira. Só que nessa mesma temporada já começaram a aparecer alguns dos sinais de desgaste, principalmente porque o Arthur tinha muita dificuldade em aguentar ficar os 90 minutos em campo, várias vezes precisando ser substituído no segundo tempo porque ele não estava mais aguentando, não estava tendo o condicionamento físico da partida. E alguns rumores, principalmente de jornais espanhóis que estavam saindo, era de que ele não estava levando a rotina de treinos tão a sério. Só que, apesar de tudo isso, por conta de uma boa primeira temporada que ele teve no Barcelona, essas coisas até que foram abafadas. Porque, afinal de contas, mesmo com esses problemas fora de campo, ele ainda era a nova revelação do Barcelona, que vinha com esse apoio das palavras do Messi e do Xavi. Só que logo na segunda temporada, essa fundação que ele tinha construído desmoronou e muito rápido. Isso porque em 19-20 o Arthur, apesar de ter começado bem, marcando alguns gols importantes contra o Villarreal e o Osasuna, fazendo parecer que ele ia conseguir ter uma ótima evolução ofensiva também, ele teve a primeira das várias sequências de lesões e problemas físicos que assolaram ele ao longo de toda a carreira. E com isso, vários daqueles rumores dos jornais espanhóis voltaram a aparecer, de que ele não levava a sério seu treinamento, o condicionamento físico, não cuidava do corpo da maneira que um atleta profissional precisava fazer. Ainda mais ele que tinha essa propensão a ter mais lesões. E pra piorar ainda mais, quando ele tava se recuperando, várias fotos começaram a vazar dele sendo flagrado em festas, em bares noturnos, enquanto tava lesionado. Especialmente em momentos que a lesão pedia repouso e cuidados dele em casa, mas ele tava curtindo nas festas. Eu não sou contra jogadores irem pras festas, porque no final das contas eles são seres humanos e precisam se divertir como qualquer outra pessoa. O problema é quando você tá enfrentando uma lesão que exige um repouso e ao invés de estar cuidando do seu próprio corpo pra você jogar num dos maiores clubes do mundo, você tá desgastando ele num ambiente que não vai te ajudar. Por conta de tudo isso, a minutagem dele despencou. Dos 44 jogos que ele teve no ano anterior,
caiu só para 28 totais. E mesmo quando ele jogava, ele não estava conseguindo repetir aquele mesmo dinamismo, aquela mesma influência que teve na primeira temporada. Então a torcida e a mídia, que antes viam ele como esse novo maestro do meio de campo, começaram a perder a paciência, porque era claro que ele tinha o talento, dava pra ver isso no toque de bola, só que faltava uma continuidade. E o Barcelona, que estava pressionado por uma crise administrativa, começou a ver o Arthur não mais como essa promessa de um jogador que poderia ajudar eles a longo prazo, mas talvez como uma moeda de troca valiosa, porque apesar dele não ter feito uma boa temporada, ainda era um jogador que se tinha uma grande expectativa. E o Barcelona, cada vez mais afundado em dívidas e na crise econômica, podia enxergar nesse jogador que não estava mais rendendo para eles uma oportunidade de faturar alguma coisa. E foi aí que surgiu a negociação com a Juventus, que foi um negócio bem controverso, considerando que a Juventus também estava enfrentando alguns problemas financeiros na época, e essa negociação foi vista muito mais como uma lavagem em questões de dinheiro e política dos dois clubes do que de fato uma transação entre clubes. Oficialmente foi uma troca entre o Arthur e o Pjanic, com a Juve pagando cerca de 72 milhões de euros pelo brasileiro, enquanto o Barça desembolsou por volta de 60 milhões pelo bósnio. Só que na prática o que se viu ali foi uma manobra contábil de ambos os clubes para conseguir fechar o balanço no azul no momento que as finanças dos dois estavam bem pressionadas. Só que independente das motivações por trás dos negócios, a Juventus estava apostando ali no Arthur como um meio-campista moderno, técnico, que pudesse dar essa fluidez que o time tanto estava precisando. E na temporada 2021, logo de cara, o Arthur foi bastante utilizado pelo Andrea Pirlo, aparecendo em vários jogos importantes e chegando a atuar em diferentes funções no meio de campo, principalmente quando jogava mais adiantado, distribuindo ali passes rápidos e oferecendo uma saída de bola com qualidade, só que as dificuldades físicas de novo começaram a pesar. O problema crônico que ele tem na fíbula, que vem já desde o tempo de Barça, voltou a incomodar e o Arthur chegou a jogar várias partidas sob forte dor, o que estava impactando diretamente a mobilidade, a capacidade que ele tinha de manter e controlar o ritmo do jogo, sendo essa uma das suas principais qualidades. E isso, querendo ou não, também refletiu no número de partidas que ele fez. Mesmo com algum protagonismo que ele teve no início, terminou a temporada com só 31 jogos no total. E na temporada seguinte, 21-22, com a chegada do Allegri, a situação piorou ainda mais, porque o Arthur passou a ter menos espaço no clube, tanto pelas questões físicas que nunca pareciam melhorar, quanto pela preferência tática do treinador. Isso porque o Allegri, ele sempre valorizou volantes um pouco mais físicos e defensivos, o que não encaixava diretamente com esse estilo mais técnico, mais cadenciado e de controle do ritmo da partida que o Arthur tinha. Sem falar que por conta da cirurgia que ele fez para corrigir a calcificação na fíbula, ele também ficou afastado por vários meses. E quando retornou, ele já tinha perdido total o terreno dele no elenco. Sendo essa então uma temporada de poucos minutos, nenhum gol e, obviamente, nenhum destaque. Então, apesar de todo o esforço que a Juventus teve em tentar recuperar ele, mais uma vez ele não conseguiu se encaixar no time. As lesões, que são uma constante na carreira dele, mais algumas decisões táticas vindas do novo treinador, impediram que ele tivesse uma continuidade e mostrasse o seu jogo. Então, toda aquela expectativa que se tinha naquele jogador que surgiu no Grêmio e teve uma primeira temporada fantástica no Barça, foi aos poucos decaindo, até chegar num ponto que a diretoria não acreditava mais que ele poderia se recuperar e foi buscar outras opções no mercado. E justamente entra aí o capítulo mais melancólico de toda essa história, que foi o empréstimo pro Liverpool. Essa é uma parte tão bizarra da história que muita gente nem lembra que o Arthur de fato foi o jogador do Liverpool por uma temporada, emprestado pela Juventus. Por conta de tudo que aconteceu, o Allegri já tinha definido que não queria mais contar com ele pra temporada. E como a Juventus precisava liberar espaço no elenco, o Arthur então foi emprestado pro Liverpool no último dia da janela como opção de compra no fim do contrato. E essa era uma ideia exatamente de ir para um time de ponta da Europa, o Liverpool, que estava precisando de um meio-campista, estava buscando opções no mercado, e apesar do Arthur não ter sido a primeira opção na lista de prioridades do Klopp, ainda assim ele recebeu essa oportunidade. Então era uma chance de buscar mais minutos, de tentar reconstruir o nome ainda dentro de um clube da elite do futebol europeu. Só que isso também não funcionou. Pouco depois de chegar, ele sofreu uma nova lesão muscular que afastou ele por meses, e quando voltou, fez só uma partida com a camisa do Liverpool, ficando ao todo 13 minutos em campo no primeiro jogo da Champions League contra o Napoli, que o Liverpool perdeu de 4-1. E essa foi toda a passagem dele no Liverpool. Ele não entrou em campo mais nenhuma vez, não teve mais nenhum destaque, simplesmente sumiu e as pessoas até se esquecem que ele passou pelo clube inglês. Ele foi de uma promessa da nova geração para um jogador completamente esquecido. Era um cara que ficava rodando dentro dos gigantes europeus, mas jogado dentro de um limbo e nunca utilizado por ninguém. E depois de um ano praticamente parado por conta de várias lesões que ele foi tendo
nesse tempo, a Fiorentina apareceu batendo na porta da Juventus com uma proposta de pegar o Arthur por empréstimo com opção de compra. A Fiorentina, que ia disputar a Conference League, precisava reforçar um pouco mais o elenco e viu no Arthur uma oportunidade de dar uma nova chance para ele e um jogador com uma boa qualidade ainda, querendo ou não. Se eles conseguissem reencontrar a forma física e dar continuidade, ele era uma peça muito importante para ajudar a Viola a conquistar esse troféu. Na Fiorentina, ele reencontrou o campo com regularidade, ele não chegou a ser titular absoluto, sem discussão, mas participou de vários jogos importantes e voltou a mostrar um pouco dos lampejos daquele talento que a gente sabia que ele tinha, que tinha encantado o mundo nos tempos do Grêmio. Atuando principalmente ali como volante, ele mostrou a qualidade nos passes curtos e com uma boa leitura tática, mesmo sem ter aquele mesmo brilho que já teve. O desempenho dele foi estável ao longo das partidas, só que não o suficiente para ajudar a Viola a conseguir os seus objetivos na temporada. E sem o título e sem alguma melhora significativa da equipe financeiramente falando, a Viola viu que exercer a cláusula de compra não seria algo financeiramente viável para a equipe, então ele voltou para a Juventus, onde novamente não tinha espaço e estava preso num time que não queria mais ele. Foi então que surgiu mais um clube procurando o Arthur para empréstimo, e esse foi o Girona. O time espanhol vinha de uma ótima temporada, uma temporada surpreendente em La Liga na temporada 23-24, conseguindo a classificação histórica para Champions, só que dessa vez na temporada 24-25 eles estavam vendo um cenário completamente oposto, eles estavam no fundo da tabela, brigando para não ser rebaixado. E o Arthur, com a experiência que tinha, com a qualidade técnica, foi visto como uma aposta de valor pelo técnico Michel. Então em fevereiro de 2024 eles fecharam esse empréstimo até o final da temporada, com ele sendo uma peça para ajudar o time a se manter na primeira divisão. E o estilo de jogo que o Michel coloca no Girona encaixa perfeitamente com o Arthur. É um time que se baseia principalmente na posse de bola, passes rápidos, na construção de uma jogada, levando ela dos toques curtos da defesa até o ataque. E apesar de um bom começo dele sendo uma peça importante nas primeiras partidas pelo Girona, o roteiro de sempre aconteceu. Ele simplesmente não conseguia mais se encaixar no time. Por mais que o Michel tivesse visto esse potencial nele, ele nunca conseguiu se manter de forma consistente em alto nível. Ele participou ao todo de 15 jogos, teve uma média de 62 minutos em campo, não deu uma assistência e não fez nenhum gol para ajudar o time. Além disso, por conta das questões físicas, ele conseguiu ficar os 90 minutos só em 2 partidas. E de novo, ele teve altos e baixos, teve bons jogos nessa passagem pelo Girona, mas ao mesmo tempo ele teve péssimos jogos. Um jogador que ficou completamente 880 num clube que estava brigando para não ser rebaixado em La Liga. E no fim, começar bem, se destacar e ir perdendo força ao longo do tempo é um bom resumo do que aconteceu em toda a carreira do Arthur. Um dos fatores que foram mais comentados sobre a trajetória dele foi a questão fora de campo, porque desde cedo, desde que ele começou a jogar no Barcelona, surgiram vários relatos desses problemas de profissionalismo, desses problemas de disciplina. Ele era um grande alvo de críticas por sempre ir para festas em momentos que ele precisava se recuperar, tratar do próprio corpo, além de fazer isso em vésperas de jogos importantes. E essas atitudes acabaram, querendo ou não, desgastando a relação com o clube e levantando várias dúvidas sobre o comprometimento que ele tinha em se firmar como uma peça-chave em qualquer time de elite da Europa. E na Itália a situação não foi muito diferente. Na Juventus, os rumores de atrasos em treinos, falta de foco físico e mental voltaram a aparecer. E mesmo que nem todos esses relatos pudessem ser comprovados, a imagem do atleta pouco disciplinado ficou marcada, e isso pesou muito para que os treinadores tivessem qualquer confiança no potencial dele. Um outro ponto que foi crucial em toda essa decadência foi o peso das expectativas. O Arthur chegou no Barcelona com esse rótulo de um novo Xavi, que é uma comparação quase impossível de sustentar. A cada partida esperava que ele tivesse o mesmo impacto que um dos maiores jogadores da história na posição de meio campo. E naturalmente isso gerou uma cobrança desproporcional. Além disso, o contexto que o Barcelona e a Juventus passaram também não ajudou muito na sua imagem. Os dois clubes estavam vivendo um momento de transição, bem longe da glória que você sabia que eles tinham no passado. Eles estavam sem estabilidade técnica ou tática nenhuma, e isso obviamente dificultou muito mais que ele conseguisse se firmar. Sem falar que no tempo que ele foi pro Liverpool, a quantidade de lesões não ajudou que ele pudesse se mostrar de qualquer forma. O timing, o momento que ele ia para cada um dos clubes com as expectativas que se tinha em cima dele também não ajudaram muito. Fizeram com que as limitações dele fossem mais expostas do que as qualidades. E no fim das contas, o Arthur não pode ser resumido só pro rótulo de um jogador ruim, porque tecnicamente ele sempre teve atributos refinados, sempre teve uma ótima condução, um controle de bola sob pressão
excepcional e uma capacidade incrível de manter a posse com passes curtos e precisos. O problema dele, pra mim, sempre foi essa soma de fatores. O cuidado com o próprio corpo, o que também resultaram nas lesões constantes, e essa postura de um jogador que não vendia uma imagem séria para os seus treinadores. E assim o que a gente viu foi um meio-campista que poderia ter feito história e ter sido um dos principais jogadores de um dos maiores clubes do mundo, só que foi empurrado de um papel de protagonista que não conseguia corresponder ao seu perfil. E quando as expectativas não se alinham com as características de um jogador, o resultado tende então a ser decepcionante. E no caso do Arthur, isso se transformou em um ciclo de cobranças excessivas, decepções recorrentes e a sensação de que o talento nunca se traduziu numa carreira à altura do que ela prometia. Agora, depois de tantos altos e principalmente baixos na Europa, o nome do Arthur voltou a ser ligado com o futebol brasileiro, pro Grêmio. Já tem um acordo verbal entre o Grêmio e a própria Juventus para que haja a liberação do jogador e a qualquer momento, especialmente nessa semana da publicação do vídeo, ele já pode ser anunciado pelo clube gaúcho. E quem sabe então, se retornando pro Brasil, nesse primeiro clube que revelou ele, que trouxe o nome do Arthur à tona pro futebol mundial, nesse espaço que ele realmente se sentia confortável, quem sabe a gente não volte a ver um pouco daquele Arthur que não foi só uma promessa pro futuro do meio de campo da seleção brasileira, mas também de todo o futebol mundial. Mas aí tá, o que aconteceu com o Arthur? Eu quero saber, como sempre, a sua opinião, não esquece de deixar ela aí nos comentários, se você concorda, discorda, o que você tem a dizer sobre a carreira do Arthur, eu sempre quero saber o que vocês têm a dizer. Lembrando também que a gente continua todas essas discussões no Discord oficial do Clube do Fute, você pode entrar nele clicando no link que tá aqui na descrição. Outro lembrete também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui, e até o próximo vídeo.